Muito bem. Hoje, o nosso tema é alcançando a vontade perfeita de Deus. Na realidade, como a gente pode interpretar e alcançar a vontade perfeita de Deus, perfeita, agradável de Deus. Não podia ser diferente, né? O texto é o texto lá de Romanos, que muitos conhecem, Romanos capítulo 12, 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem normalmente está aqui já sabe, né? Já entendeu que tem um para quê, né? E nós falamos que para quê é o propósito das coisas, né? Então aqui diz assim: não conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá certo? Então, esse texto começa com uma chamada muito forte. Ele não está assim aconselhando, ele não está pedindo, né? Quando ele fala rogar, é algo com mais força. Eu rogo-vos, pois, irmãos. Está falando de uma forma muito mais forte, muito mais incisiva. E daí ele chegou assim: se não bastasse, às vezes, pela compaixão de Deus, fala, gente, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nos dias atuais, meus queridos, nós temos assim, é muito difícil, tanto para a igreja e para os cristãos, vencerem as influências das coisas mundanas em suas vidas, se livrar disso, vencer no sentido de não se envolver. É muita coisa que vem assim toda hora, que é muita dúvida, uma hora isso é certo, isso não é certo, por aí vai, né? Então, quando você chega num determinado ponto, né, que as pessoas ficam sem referências, porque mesmo aqueles lugares que deveria ter como referência, hoje suscitam dúvidas dos seus comportamentos. Então, onde está essa diferença de se contaminar, de viver essa vida mais com santidade, de ser um cristão com diferencial, né? Nos dias atuais, o relacionamento com Deus precisa ser muito mais profundo e sincero para que alcance o discernimento, para que você possa alcançar de Deus, do Espírito de Deus, o discernimento. Porque sem esse relacionamento, tem momentos que é impossível você discernir entre uma coisa e outra. Para você discernir se isso realmente é algo que contamina ou não. Porque cada dia mais é como você nadar em águas turvas se você não tiver o Espírito de Deus. Você nunca sabe a profundidade, nunca sabe o que tem abaixo, e cada dia mais o inimigo tenta fazer algo que confunda mais isso. Esse é o papel dele. Então, começar a trazer à luz esse tema, né, é o que nós vamos falar hoje. Então, esse texto que nós lemos, Paulo expõe, assim, numa interpretação mais profunda, o homem nas suas três dimensões, né? A santificação, o processo de purificação, de santificação e do cuidado e do relacionamento com Deus no homem em suas três dimensões, né? Fala do corpo quando fala do sacrifício vivo, ele fala da alma quando fala, a alma, para você sabe, é a razão, o intelecto, a mente, né? Quando fala de renovação da vossa mente, e também do espírito, porque essa experiência, a experimentação de Deus, da perfeita vontade de Deus em sua plenitude, só se pode dar no âmbito espiritual. Porque se você estiver no âmbito material, você vai confundir também, porque tem coisas que, como as coisas de Deus não se encaixam nas nossas coisas, do jeito que nós queremos, às vezes a gente quer as coisas diferentes. Se você não estiver plenamente em comunhão e relacionamento com Deus, provavelmente você vai se desgostar com algumas coisas e não vai ter a firmeza da fé que precisa se o teu relacionamento com Deus não for profundo. Então, corpo, alma e espírito. Eu, como eu gosto de fazer,
eu peguei esse texto e reescrevi ele com algumas explicações do conteúdo. Eu queria que você prestasse atenção, né? Diria assim, explicando o texto: entregue os vossos corpos em consagração. Sacrifício, na Bíblia, significa consagração, né? Consagração total. Sacrifício vivo, por quê? O cuidado de Paulo para que os judeus não confundissem com a cultura dele da oferta de sacrifício de animais mortos. Então, para não... Imagino que um cuidado assim, não achava que tinha que sacrifício igual fazer com animal, matar e queimar ali. Sacrifício vivo, por causa da sua convivência com a cultura judaica, de qual ele fazia parte, né? E segue: cuidem da vossa vida no ambiente e no tempo que vivem, né? Cuidem, zelem da vossa vida, da vossa santificação, ter cuidado com as coisas de Deus no tempo e no ambiente que vive. E busquem a transformação total pelo renovo em vossas almas. Tenham alma renovada. E assim, vocês se aprofundarão em um relacionamento real com Deus e experimentarão de Deus, a Deus na totalidade da sua vontade. Você veja que às vezes a gente lê o texto correndo, e para mim chegar aqui, eu fiquei uma boa parte da tarde hoje estudando e vendo, lendo, para trazer um sentido bem mais que vocês pudessem entender. Então, vou só reler de novo, dizendo assim: entregue o vosso corpo em consagração, vosso corpo vivo em consagração a Deus, cuidem da vossa vida no ambiente e no tempo que vocês vivem, a vida em santificação, obviamente, e busquem a transformação total pelo renovo em vossas almas. Assim vocês se aprofundarão em um relacionamento real com Deus e experimentarão a Deus na totalidade da sua vontade. Aí nós seguimos dizendo para você que experimentar é diferente de conhecer, né? Você já aconteceu com você o conhecer, o ver, o olhar, de você chegar em determinada situação, assim, olhar numa vitrine, por exemplo, ver um bolo, e você compra, depois parecia tão bonito, tão gostoso, né? Mas experimentar não foi isso? Ou ao contrário, você conhece algo que é simples, mas quando você conhece mais profundo, o mesmo bolo é muito mais gostoso do que você imaginou? Então, experimentar não é olhar, não é ficar espectador, é viver. Experimentar é ter contato, experimentar é participar da vontade de Deus, é fazer parte integrante. Não é você ver o testemunho do outro. Experimentar, você compra um pedaço de bolo, entrega para a esposa experimentar, para o amigo, fala: daí, gostoso? Mas você não sabe que tamanho de gostoso que é aquilo. Então, experimentar é pessoal. O experimento é pessoal. Então, é isso que o texto nos convida. Você tem uma experiência de experimentação da perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Então, é isso que nós somos convidados hoje a fazer. A olhar para um caminho de experimentar a vontade de Deus para nossas vidas, em toda a sua amplitude. E Deus, como eu costumo sempre dizer, por que a vontade dele também é tão perfeita assim? Porque um dos fatores que eu enfatizo é que nós sabemos mal o próximo segundo da nossa vida. Deus conhece a eternidade da sua vida e o seu passado, conhece coisas da sua vida que você nem lembra mais, né? Conhece seu comportamento, conhece sua intimidade, conhece tudo. Então, para ele, não conhece o tempo, o passado, o futuro. Não tem como ele não entender a sua vida, tá certo? Então, e quando nós estamos falando aqui que é um relacionamento real com Deus, cabe nos dizer também que o relacionamento com Deus, o homem é o único ser vivente que pode interagir de forma consciente entre o mundo material, transigir, convivendo, experimentando coisas do mundo material e do mundo espiritual. É o único ser. É assim, é o único ser que Deus colocou parte dele em nós. Como já falamos outras vezes. Deus soprou em nós o seu espírito. Ele também habita em nós. E por tudo isso, ele nos dá a oportunidade de nós
podermos experimentar coisas do mundo espiritual vivendo aqui no mundo material. Tá certo? Então, agora, para nós entendermos melhor o texto fala em conformar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou trazer de volta aqui, a gente já falou alguns dias sobre isso, mas vou trazer de volta o que essa palavra-chave que tem aqui, que é a palavra formar. Conformar e transformar. Conformar quer dizer tomar forma de. Transformar quer dizer mudar de forma. Você tem uma... Conformar, você está na sua caixinha, o gelo. Você põe a água lá e põe na geladeira. O gelo toma a forma do ambiente, do recipiente que você coloca nele. Então, ele se conforma, ele se ajusta ali e fica, depois que a água passa para o estado do gelo, que ela congela, estado de congelamento, ela se conforma, ela pega a forma dali. Transformar é quando você pega alguma coisa e transforma ele. Por exemplo, você pega o plástico, a indústria pega o plástico e transforma ele em cadeira, transforma em embalagem, transforma uma série de coisas, né? Por exemplo, tomar a forma. Mais um exemplo. Vamos pensar num bolo ou num pudim, né? Você tem aquela forma redonda, tal, que nós falamos esses dias. Você pega aqueles ingredientes, um bolo, né? Você põe farinha, ovos, fermento, margarina, e tudo vai, chocolate lá, e bate, faz lá, né? Faz aquela meleca toda, né? E põe numa forma redondinha, com furo no meio, lá tal, se bota no forno, quando ele sai de lá, sai o quê? Ganhou a forma daquele lugar, tal qual o gelo que eu falei, tá certo? Então, o transformar já é diferente. É quando ganha outra forma. O aço que vira carro, o polietileno que vira cadeira, e assim por diante, né? Você não vamos entrar aqui, mas ele muda de forma, né? E renovar não é reformar. Reformar se pegar uma coisa velha do jeito que ela está e mudar, trocar a forma dela. Aliás, reformar se arruma uma coisa que está velha. Renovar não, é transformar isso em algo novo. Ter uma forma de novo, uma forma diferente. Não é arrumar o velho, não. É coisa nova. Então, o que o texto diz? Olha, você não pode ganhar a forma do mundo, tá certo? Né? Mas você tem que se transformar pela renovação da sua mente, da sua alma, né? E renovação quer dizer, você tem que ganhar outra forma, né? Você tem que ganhar outra forma. A renovação do vosso entendimento, né? Diz aqui o texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. A transformação vem da renovação da mente, da alma, algo novo na sua vida, né? Que isso se dá, todo esse processo, quando nós passamos pelo evento do novo nascimento, quando Deus vem habitar em nós de maneira definitiva, quando nós realmente, não é a questão de a gente dizer, aceitei Jesus, e sim dizer, eu chamei, eu abri minha vida, abri meu coração para ele vir morar na minha vida. Então, essa é a diferença de nós podermos receber o renovo em nossas almas. Está bem? A influência do ambiente faz tomar a forma. O gelo não toma a forma, a água não toma a forma do gelo se ela não estiver na geladeira, no congelador. Você pode pôr dentro da geladeira. A determinada temperatura, ela não pega a forma, ela vai pegar a forma no congelador. O bolo não pega a forma da forma se não for no... A Marcimina que está ouvindo, ela sabe disso, que faz bastante bolo. Se não for lá no forno, tá certo? Então, quando nós olhamos para esses exemplos, nós entendemos. Então, o que faz nós tomar a forma do mundano é o próprio mundo. Só que nós, diferente do gelo e diferente do forno, do bolo, nós não temos como estar fora do ambiente. Nós estamos aqui. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas nós, com Deus em nós conseguimos a proteção, a sabedoria para viver, né, nesse ambiente, né?
sem a contaminação. Mas isso depende de uma decisão nossa. Por quê? Esse negócio de não se moldar é um processo doloroso, é um processo difícil. A nossa natureza, ela, para piorar as coisas, ela é tendenciosa a se moldar ao mundo. Então, essa luta de nós podermos fazer algo, de não se moldar, é um processo que nós temos que estar todos os dias vencendo a nós mesmos, vencendo a nossa natureza, como a gente tem falado tantas vezes aqui, né? Reflita bem como isso acontece, porque é muito mais fácil para nós, né? Viver esse processo de acordo com a natureza nossa, não lutar contra isso. Por isso, quando você vai falar de fé, você vai falar de Jesus para as pessoas, elas não querem, porque não é qualquer um que está sujeito, porque viver numa vida promíscua, uma vida bagunçada, sem regras, sem Deus, sem responsabilidade, é muito mais simples, é muito mais fácil, né? Amar as coisas e bens ao invés de amar pessoas é diferente, né? Se vingar do inimigo é muito mais difícil, muito mais simples do que perdoar o inimigo. Oferecer outra face quando você é agredido não é para qualquer um. Ter uma fé interesseira é muito fácil. Você busca a Deus quando você precisa. É muito mais difícil que ter uma fé que exige renúncias, que exige que você abra mão de coisas suas, da sua vida, de tempo, de espaço, de hábitos, de maneiras e aumente seus cuidados. É muito mais difícil, né? É muito mais fácil pecar que buscar uma vida de santidade, estar diretamente se relacionando com Deus e é muito mais difícil, né? Levar vantagem nos negócios, nas conversas, nas coisas, uma mentirinha aqui, uma coisa ali para ajeitar a coisa, é muito mais fácil do que falar a verdade, do que fazer justiça, do que ser justo, né? Ter amor pelas coisas materiais é muito mais fácil. Meu carro vai lá ficar passando, lustrando o carrinho lá, e aí o filho vai lá para uma coisa, fala, não, quase bate no filho por qualquer coisa, se idolatra por essas coisas, é simples. Todos nós gostamos, porque um carro, às vezes, é um símbolo de conquista, a sua casa, a sua vida. Agora, quando Jesus falou para aquele jovem, falou, vai vendo tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem me segue, falou, acho que não. Não está aqui quem perguntou mais, eu estou caindo fora, não me serve esse negócio. Isso não é para qualquer um. Amar mais as coisas materiais é bem mais fácil que saber repartir, saber dar o melhor de si. Porque para você chegar nesse ponto, você precisa ter pelo menos um pouco de Deus dentro de você. Porque aí, quando Deus está em nós, ele se irradia através de nós, através de nossas atitudes. E assim vai para frente, né? Descrença é mais fácil, mentira, promiscuidade, imprudências, e vai embora. Não vamos precisar ir muito longe, já entenderam que a vida, para se moldar a esse mundo, é muito mais fácil. Se isso não bastasse, ainda tem um inimigo lutando a favor das coisas do mundo para nos derrubar, para nós cairmos nessas. E o inimigo ele é enganador, fala para as pessoas, não se iluda. Tem gente que pensa no diabo como um negócio vermelho, chifrudo, sacando fogo pelas ventas, cheiro de enxofre, etc. Ele pode até ser assim na sua imaginação, mas na maneira de agir não vai se apresentar assim para você. Ele vem no prato mais delicioso para você, ele vem na oferta mais difícil de você renunciar, ele vem naquele negócio, vai ganhar muito dinheiro, mas tem que fazer um cambalachozinho. Ele vem naquela oferta de emprego que você está precisando, mas tem que ver fazer alguma coisa que não serve. Eu costumo assistir um programa que tem não lembro qual canal, que fala dos aeroportos, né? Acho que no History, né? E eles pegam muita gente levando droga, e todos que eles pegam começam a chorar porque a família está sofrendo necessidade, mas é a oportunidade. É desse jeito que o inimigo faz. Oferece um bom dinheiro, uma boa recompensa para você transgredir. E aí, quando você vê a sentença daquilo que você fez, aí você vai sentir o preço que você tem que pagar. Mas é isso, né? E aí, o inimigo usa estratégias adocicadas, bonitinhas, cheirosas, né? Corpo torneado, dinheiro, para atrair você
E a própria igreja distorce as coisas na igreja, as funções de algumas igrejas que perderam o seu respeito, perderam o seu objetivo, deixaram de falar de Jesus para falar de dinheiro, as pessoas já confundem. A gente, às vezes, fala que é pastor, já olha para a gente de olho torto, porque acha que a gente tem interesse. E aí, e assim por diante. Tudo são construções do inimigo para que dificultar as pessoas a se relacionar com Deus e deixar o lado dele mais fácil. E aí, precisamos nos relacionar com Deus. Muitos já se conformaram com esse mundo e com essas coisas. E uma coisa é se conformar com o mundo vivendo as práticas mais comuns por aí. Outra coisa é se conformar com o mundo vivendo dentro de uma igreja achando que não está conformado, porque está fazendo uma vida religiosa. O relacionamento com Deus é muito além de uma simples vida religiosa, a frequência de uma igreja nos domingos. O relacionamento com Deus está na profundidade com que você vive uma intimidade com Ele. Não é só a vida pública só, não é só a vida moral, é um conjunto. Aqui nós estamos falando de corpo, alma e espírito, todos vivendo na busca da santidade, de um relacionamento perfeito com Deus. E as regras de relacionamento com Deus é dele, não são as nossas. Muitos homens querem mudar essas regras. Não, mas agora vai fazer assim, vai fazer assim. Não, essas coisas é tudo. Não, tem coisas que são Bíblia, são doutrinas, né? São coisas. Eu tenho a alegria de ter aqui as pessoas que estão comigo aqui toda semana, porque tem uma irmã aqui que sempre fala assim, que prepara o lombo para eu ouvir hoje. Mas não é assim, a gente tem que saber a verdade. Eu não quero ser o responsável por falar mentiras para vocês. Então, a gente tem que ter a responsabilidade pastoral de que estamos trabalhando para edificar a vida de cada um de nós. E quem quer Deus só para coisas como riqueza, vida boa, facilidade, conforto, está procurando Deus errado. Quem dá isso é o diabo, gente. Já falei sempre. Quem dá essas coisas sem nada em troca é o diabo. Aliás, com muito em troca. O preço é muito mais caro. Mas Deus também dá essas coisas, mas esse não é o objetivo de se relacionar com Ele. O relacionamento com Deus é a vida eterna. O propósito é a vida eterna. Não é nós vivermos de uma forma fútil, querendo obter vantagem de Deus. Quem pensa assim precisa realmente de mudança. Quem não tem a certeza que está levando uma vida profunda no relacionamento com Deus, precisa de renovação da sua mente, sim. Deus nos quer de forma integral, corpo, alma e espírito, servindo a Ele, aos propósitos dEle. Ele quer habitar em cada um de nós. E para isso, não é simplesmente dizer, Senhor, venha. Eu tenho que ter uma vida, eu tenho que ter um ambiente para que ele habite em mim e que o fato de ele habitar em mim, em nós, ele transcenda pelas pessoas que convivem conosco. Não é simplesmente eu chegar e dizer, não, porque eu sou isso, eu frequento a igreja tal, qual é a igreja? Não é só isso. As pessoas têm que olhar para você e perceber que em você tem algo diferente, que Deus estando em você, você nunca vai ser igual aos outros, a não ser aqueles que também têm Deus. E aí eu vou falar uma coisa muito forte que eu estava falando, que Deus me colocou para falar. Preste muita atenção aí, você que leva a coisa meio na brincadeira. Você que, quando precisa de Deus, corre para Ele e depois vai de qualquer jeito. Você quer as bênçãos de Deus, mas não quer se comprometer com Ele. Você quer de Deus algo para a sua vida, mas não quer viver num compromisso firme. Olha o que Deus me colocou para mim falar para vocês aqui hoje e falem para as demais pessoas. Deus é relacionamento de amor verdadeiro, não é prostituição. E vou explicar por que prostituição. Como que funciona a prostituição? Quando o camarada precisa da prostituição, quando quer ou precisa, o que ele faz? Ele vai, usa, paga o preço e depois volta para a vida normal dele. E tem gente achando que Deus é assim. Agora, na época da Covid, cai a Deus oração e pede Deus e clama e tudo, só que depois você voltar para a vida normal. Não que Deus vai deixar de te amar ou deixar de te curar por isso. Mas, por favor, gente, vamos falar para as pessoas. Deus quer um amor verdadeiro, de relacionamento conosco. Não é esse negócio de prostituição, você vai, usa, paga o preço, paga promessa, faz promessa, anda de joelho, tudo que é coisa, depois cai fora. O relacionamento com Deus é muito mais profundo.
é renovação, é uma vida santa, com a autoridade de Deus irradiando através de você. Deus quer se relacionar com você todos os dias, não é só na sua necessidade. Imagina se Deus pensasse igual nós, falar, bom, esse camarada aqui só se relaciona comigo quando tá ferrado. Então, vou ferrar ele todo dia. Aí você vai se relacionar com Deus? É isso que a gente... Ainda bem que Deus não pensa como homens. O amor dele é infinitamente maior. Ele é amor. Mas pensa nisso. Conformar, não. Transformar, sim. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como transformar, então? Aproxime-se mais de Deus, busque a Ele, tenha contato com a sua palavra, com as pessoas que te transmitem Deus, ouça boas coisas, coloque boas músicas nos seus playlists, só boas músicas. Aprenda o que é adoração, entenda as coisas de Deus, caminhe com Deus de forma a desenvolver essa intimidade. Intimidade, você não dá sua intimidade para a pessoa que você vê de vez em quando. A intimidade se constrói ao longo de tempo, ao longo de convivência, ao longo de conhecimento. Você não abre sua intimidade para quem você não conhece. Não queira dizer que você chega lá, dá uma triscada do joelho no chão e acha que se relaciona com Deus. Isso é muito mais profundo. Desenvolva sua vida espiritual cada dia. Tenha uma rotina devocional de oração, um cântico, uma leitura bíblica, ouvir a palavra. Aproveite tempos de trânsito. A semana passada eu fui daqui a Apucarana, na viagem que eu faço toda semana, ouvi 5 horas de mensagem, dá vontade de ir até o Mato Grosso. Parece que Deus estava dentro do carro. Mas quando a gente, às vezes, na própria rotina nossa, não é caber Deus em sua rotina. A sua rotina tem que caber na sua vida com Deus. E às vezes a gente faz Deus caber na nossa rotina. Isso não é relacionamento também. Né? Busque ser cheio do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito não há lugar para o mundo. Vida vazia cabe qualquer coisa. Igual terreno baldio, sem vazio. O povo joga muito lixo. Ninguém limpa. Vida vazia, sim. Né? Um saco vazio, o vento pega, leva para lá, mas quando está cheio, não. Então, a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem discernimento, você tem revelação de Deus, você tem intimidade. Né? A transformação da mente ocorre pelo desenvolvimento espiritual que nos conecta a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse é o nosso desenvolvimento espiritual. Essa é a nossa busca. Tiago falou, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Talvez está precisando você dar um passo a mais, um tempo a mais, um espaço a mais, uma direção a mais na sua vida, uma decisão a mais. Talvez está precisando disso para que você conheça Deus de verdade. Aí você fica dizendo, às vezes, se você tem uma vida vazia com Deus, você só fica um religioso, porque aí você não tem as coisas boas da vontade de Deus na sua vida. Alcance sua vida de renovo. Lá em Efésios 4, 22, diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Eu vou ler de novo. Quanto à vossa antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, se desvencilhar de quem você era, desse homem desse homem tão pecaminoso que nós somos, por natureza, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você quer viver a vontade perfeita de Deus, então? Perfeita, agradável vontade de Deus? Você quer viver ela? Você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Precisa se comprometer com Ele, precisa se relacionar com Ele, precisa ter mais intimidade com Ele, precisa de corpo, alma, espírito, na tua integralidade, ter uma relação madura com Ele. E eu vou te dar um exemplo, mas o que vai acontecer na minha vida? Olha, além do principal, que é
o propósito de Deus conosco, que está lá em João 3,16, o para quê, né? Diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito principal é nos dar uma vida eterna com ele, tá? Mas além disso, eu vou te dar um exemplo, né? Como você desenvolve nesse relacionamento, um relacionamento, posso dizer de amigo, para ficar mais fácil para você entender. Um amigo bem íntimo, que você conta tudo, que as coisas assim são mais profundas, né? Nós temos vários exemplos bíblicos, né? Mas para nós ficarmos dentro do nosso propósito de tempo aqui, eu vou dizer para você, por exemplo, o caso de José, né? O José era uma pessoa que teve assim um propósito de Deus na vida dele. E nem por isso deixou de ter problemas. Que eu quero que você não se engane. Ah, vou ter isso porque não tem problema. Não estou dizendo isso. Ele foi vendido para os irmãos, foi jogado num poço, né? Os irmãos queriam matar ele, tinham inveja dele, depois tentaram... foi lá no Egito, foi preso, foi trabalhar de escravo, e depois, a vida toda assim, sabe? De um jeito que você não faz ideia. Mas é o seguinte, ó, olha o que aconteceu na vida dele. Ele mostrou zelo por uma vida de consagração. José, vocês, a maioria conhece a história de que ele estava lá na casa de Potifar, onde ele foi trabalhar de empregado, um escravo lá na casa dele, e de repente ele estava governando a casa. Diz a Bíblia que praticamente tudo dentro da casa de Potifar era José que cuidava, só não dava comida na boca dele praticamente, mas o resto era tudo ele que cuidava. E aí, só que aconteceu o seguinte, um dia, e todas as pessoas têm um grande propósito na vida de Deus, na vida dele, o diabo quer derrubar. E ele aconteceu o seguinte, um dia o Potifar não estava lá, José estava muito bem na casa dele, lá trabalhando, e a patroa resolveu que ia pegar ele, como diz na linguagem de hoje. E José se negou a isso. De maneira alguma ele se entregou a isso. E quando eu falo isso, as pessoas às vezes acham que José, que a mulher de Potifar era aquela tipo assim, um bujão, como fala assim. O cara era famoso, o cara era autoridade. Naquela época, esse trato com as mulheres, eles escolhiam as mulheres. Eu te digo assim, foi uma mulher que qualquer homem desejaria. Eu digo assim que foi eu faço uma palestra para jovens que eu falo o grande não que muda a sua vida. E às vezes esse não que a pessoa não diz, perde a oportunidade. Mas José tinha certeza do que ele precisava, do que ele deveria fazer, ele tinha convicção da sua busca de santidade, de que ele não deveria pecar. E quando ela atacou ele correu dela e ela ficou com as vestes dele na mão e acusou ele, em vez dele ter tentado se relacionar com ela. E aí ele acabou indo injustamente para a cadeia, ficou um monte de tempo preso. Mas mesmo assim, olha o que aconteceu. Mesmo na casa de Potifar, quando ele chegou lá, já se via, Potifar batia o olho dentro e falou assim, posso dar tudo da minha casa para esse cara cuidar, porque esse cara tem coisa diferente. Ele foi preso lá na prisão onde ele estava, a Bíblia diz que ele liderava entre todos, era um cara respeitado, tanto é que o copeiro foi lá falar para Faraó dele, falou quando o Faraó teve o sonho, falou, lá na prisão tem um cara que, olha, as pessoas sonhavam lá, ele revelava o sonho e dava certo, né? E aí, até o dia que o grande plano de Deus, da vontade de Deus na vida dele se consolidou, foi quando Faraó, ele foi levado a Faraó para interpretar o sonho. Chegou lá, interpretou o sonho, ensinou já falou o plano para viver o tempo de seca, e assim por diante. Não temos tempo de entrar no detalhe, né? Mas o que aconteceu com ele foi conduzido ao principal posto do seu reino. Então ele veio subindo degraus. Foi na casa de Potifar, ele teve seu espaço, teve na casa na prisão, e depois também, a hora que chegou para Faraó, ele achou tanta graça aos olhos de Faraó, tinha tanta sabedoria, que ele disse, esse Faraó olhou para os povos assim, pessoal, peraí, nós estamos um problemão desse,
essa pessoa na prisão vem aqui e fala isso para nós. Porventura, há em toda essa terra alguém mais sábio e entendido como ele? E aí pegou a caneta e nomeou ele o segundo homem no poder do Egito, que era a nação mais poderosa da época. E assim aconteceu com Daniel, que não quis se contaminar com o manjar do rei, e todos, a Bíblia cita que todos os reis que ele serviu, ele foi destaque, ele foi colocado em lugar destacado, em lugar onde preponderava a presença dele. Pois bem, não se amolde ao mundo. Essa não ganhe as formas do mundo. Rejeite ficar igual ao mundo. Se as pessoas aí são iguais, problema delas. Você tem que ser diferente. Mas ser diferente não é assim na maneira que a pessoa te vê na foto. Não é nos atos apenas, em ato e atitude. É corpo, alma e espírito. É na sua intimidade ser diferente. É ter Deus lá na sua maior intimidade, onde está só você e você mesmo. Os teus pensamentos são conduzidos por Deus, são permeados pelo Espírito de Deus. E toda vez que vem um pensamento que não é bom, que é natural que venha, você consegue vencê-los porque você tem um referencial do que é ter uma alma renovada, uma mente renovada. Ou seja, tenha uma vida consagrada ao Senhor em todas as dimensões dela. Fazendo isso, você estabelece um relacionamento perfeito com Ele e se torna, como podemos dizer, um amigo de Deus como José. E aí sim, Ele age a seu favor, como sempre. Assim a vontade de Deus acontece na sua vida. Qual que é a vontade de Deus, a principal? É aquilo que Ele planejou para você antes de você nascer. Ele te conhece desde a tua concepção, antes de você nascer. E aí você vai receber o melhor dele para você. E olha que não estou falando daquele jargão barato que se fala aí nessas pregações de gente que não tem Bíblia. O melhor de Deus para você, presta atenção, é a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, que Ele tem essa vontade para você desde que te conhece. É essa. Não vai com cair nesse jargão barato. E essa vontade, né, não é porque você quer, mas porque você construiu um relacionamento com Ele e porque é promessa dele para a sua vida. Está aqui. Você precisa fazer a sua parte e aí construir esse relacionamento profundo com Ele. E quando é assim, aí acontece a grande diferença. Por que acontece a grande diferença? Porque não é você que quer, é Ele que quer para você. Muda totalmente de figura. Ter uma vida de tranquilidade, por mais que tenha tribulação, tenha problema, você está com Ele. As pessoas dizem, nossa, está passando por coisa tão difícil, que coisa difícil. Você vai dizer, não, mas é isso, eu vou vencer e Deus está comigo. O teu semblante não decai por causa dessas coisas, porque estando com Deus, mesmo no momento mais triste, Deus resplandece através do seu rosto. É assim, porque é Ele quem quer isso para a sua vida. É promessa dele. Mas não é uma promessa barata. É uma promessa de relacionamento profundo, para relacionamento de amor. É uma promessa de transformação na sua vida. Ele quer transformar a sua vida, que você tenha uma vida transformada, não uma vida moldada a esse mundo que corre para ele quando precisa. É de amor, não é de prostituição. Que isso fique bem claro. Que você entenda bem isso. E ele está clamando por você hoje. Que essa, sim, viver num relacionamento íntimo, viver num relacionamento de amor, de pai e filho, de sinceridade, de transparência, de pedido de perdão, de reconhecimento dos nossos pecados, de uma vida espiritual desenvolvida, e dizer que essa, sim, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. As pessoas vão te olhar e dizer, vejo Deus em você. Eu quero Deus que está em você. Me fala como eu consigo ter esse Deus que está em você. Você de boca calada prega o evangelho. Nem precisa. Às vezes nem vai ser necessário você falar. As pessoas vão olhar para você,
vão ver Deus na sua vida, porque você não precisa fazer força nenhuma, porque Ele está em você. Você não precisa andar com a roupa característica para a pessoa dizer assim, é um crente. Pela tua decência, pela maneira como você, pelos cuidados de vida e pela Deus que resplandece na sua vida. Ele vai olhar e dizer para você, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Tome posse do compromisso e da promessa de Deus, do compromisso seu e da promessa de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e que a semana que vem nós voltamos com mais uma meditação com profundidade bíblica que muda a sua vida. Deus abençoe.